Boa tarde. Bom, vou prosseguir aí. Espero que o áudio e o vídeo esteja bom. Vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar da Mitutoyo. Meu nome é Samuel, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Samuel, eu trabalho há 8 anos na Mitutoyo, especificamente com a área de dureza, e gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês, obrigado pelo seu tempo. Gostaria de dar alguns avisos também. O primeiro deles é pedir, por favor, para que vocês continuem até o final da apresentação, que nós vamos ter o sorteio de alguns brindes, só para quem ficar até o final. Infelizmente, quem sair no meio do vídeo não vai ganhar os brindes. E, em segundo lugar, gostaria de dizer que qualquer dúvida, qualquer pergunta, crítica ou comentário, basta escrever no chat, que o senhor Nelson Cunha, que é o responsável aqui pelo chat, ele vai tentar sanar todas as dúvidas. Se não for possível saná-las todas agora, nós com certeza entraremos em contato depois. Bom, hoje o assunto é o HR600, que é o mais novo lançamento da Mitutoyo, é um durômetro universal, uma máquina que realiza ensaios de dureza. Então, hoje, basicamente, nós vamos mostrar todas as utilidades e funções da máquina, mas primeiro eu gostaria de dar uma prévia, uma visão geral do produto, e segue agora, vou estar explicando um pouquinho mais sobre o produto. Bom, esse é o HR600, essa imagem que parecia um futuro distante, né? Na verdade, com a inovação dessa máquina, a chegada dessa máquina no Brasil se tornou um presente muito mais próximo do que nós esperávamos, e, na verdade, essa imagem é composta pelo HR600, um novo durômetro, acompanhado de um braço robótico. Essa imagem vocês vão poder ver em movimento no vídeo que nós passaremos no fim da apresentação. Então, o que é, no fim das contas, o HR600? O HR600 é uma máquina de ensaios de dureza, conhecida como durômetro, e é um novo lançamento da Mitutoyo. Ele tem algumas sacadas, algumas inovações tecnológicas que nós vamos abordar mais para frente também. Então, basicamente é uma máquina universal, ao contrário da maioria das máquinas convencionais, onde as máquinas são dedicadas ou para Rockwell, ou para Brinell, ou para Vickers. Nessa máquina nós conseguimos fazer tanto ensaios Rockwell, como Brinell, como Vickers, e até mesmo ensaios em plásticos também. Então, um pouquinho dos modelos disponíveis desse durômetro, novo HR600, nós temos 3 modelos: o modelo de entrada, o 610A, o modelo intermediário, o 620A, que é o que nós vamos usar na apresentação, está aqui atrás de mim, mais para frente vamos praticá-lo no modelo 620A, e o modelo mais completo, 620B. Bom, a diferença básica entre o 610A, que é o modelo de entrada, para o restante dos modelos, é a capacidade de ensaios e de carga. Por exemplo, o modelo 610A realiza 5 tipos de ensaio: Rockwell normal, superficial, Brinell, comum, onde o operador tem que medir a calota numa lupa, um tipo de ensaio plástico, e a nova sacada do durômetro Brinell por profundidade, que elimina o uso dessa lupa no ensaio Brinell para medir a calota. Já no modelo 620A e 620B, nós temos 8 tipos de ensaios, além dos 5 já citados, então somando 3, totalizando 8. Então nós temos, além de Rockwell normal, superficial, o Brinell convencional com medição em lupa, nós temos também 3 tipos de ensaio em plástico, de acordo com 3 normas diferentes, e Brinell e Vickers por profundidade, que é uma grande sacada também desse durômetro, que elimina a perca de tempo que o operador às vezes tem em retirar a peça com a indentação e medir num projetor de perfil ou um microscópio, de preferência da Mitutoyo também. Bom, ela suporta peças enormes, um slide mais para frente nós poderemos ver, com um peso máximo de 100 kg, tem uma capacidade de medição de 200 por 200 por 250 de altura, aí, então peças muito grandes podem ser medidas. Também é possível acrescentar um eixo X de movimentação sobre essa base de aço temperado aí. Ele é opcional, tanto em qualquer um dos modelos, no próximo slide nós veremos também. O eixo Y só vem equipado no modelo mais completo, que é o 620B. E além disso, a interface para o usuário, é o meio de comunicação do usuário com a máquina, é o nosso display colorido touchscreen de 5.7 polegadas. Ele tem 15 idiomas, inclusive português, para facilitar o entendimento dos operadores brasileiros. Tem memória USB, tem função de chamada de dados do USB ou do computador para dentro do durômetro, ou vice-versa, através das portas USB, portas Digimatic e serial. E
No modelo mais completo, além desse display, nós podemos acrescentar também um computador com software dedicado a VPAC, também exclusividade da Mitutoyo. É um software mais voltado para Vickers e auxilia muito em ensaios Vickers, por exemplo, em peças cementadas, onde você tem que acompanhar essa temperabilidade da peça ou o aumento, o gradiente de dureza da extremidade da peça, se encaminhando mais para o centro. Bom, aqui são as possibilidades, algumas já citadas antes. Então, a série HR600 oferece, dependendo do modelo, um sistema de ensaio semiautomático ou totalmente automático, CNC, dentro dessa linha aí que a gente tem sido bastante comentada atualmente de Smart Factory, Indústria 4.0, o que parecia ser impossível, hoje se tornou possível com esse durômetro. Nós conseguimos implantar esse durômetro numa célula totalmente automatizada, dispensando o uso de um operador para operar o durômetro o dia inteiro. Então, nos modelos 610A e 620A, é possível acrescentar a mesa X, e aí então o durômetro teria um eixo de movimentação X para posicionamento das peças e o eixo Z, que seria o cabeçote. Já no modelo HR620B, que é o mais completo dessa linha HR500, é possível acrescentar, além da mesa X, ele já vem acoplado com a mesa em movimento Y, ou seja, acoplando a mesa X por cima do movimento Y, nós temos uma mesa de coordenadas na base do durômetro para movimentação de peças, e tendo assim, então, praticamente uma máquina tridimensional de ensaio de dureza. Então, além dessa mesa X, é possível acrescentar também o computador com o software AVPAC para auxiliar nos ensaios Vickers, mais o display touchscreen também. E aqui ao lado nós temos uma imagem de como ficaria o set total do durômetro aí, configurado com o set mais completo. Bom, isso é muito interessante de se falar, porque o durômetro esse durômetro HR600 não é mais como uma máquina qualquer, ele tem duas tecnologias, 2 pontos de tecnologia inovadora envolvidos nele. O primeiro seria o contator que ele possui. Nas máquinas convencionais, nós temos simplesmente o penetrador, que faz a penetração na peça, porém, existe, não vou dizer um problema, mas existe um inconveniente, uma influência no resultado de dureza. A partir do momento que nós começamos a aplicar a carga, o fuso da máquina cede elasticamente, lógico, e a carcaça da máquina acaba abrindo um pouco. Como o durômetro não tem o sistema de contator que o HR600 tem, os durômetros convencionais não enxergam essa deformação que nós podemos ver ali no batente simulado, na peça simulada em amarelo ali no começo dela. Então ele leva em conta essa deformação elástica do conjunto para o ensaio de dureza. Já no HR600, nós temos um contator que sempre, em 100% do tempo dos ensaios de dureza, ele vai estar sentindo, ele vai funcionar como um sensor de presença da peça, ele vai estar em contato com a peça, sentindo a peça, e vai medir efetivamente a penetração do penetrador em relação ao contator. Qual é o benefício disso? Ele fornece um resultado muito mais preciso do que nos durômetros convencionais. Outra influência que nós temos dos durômetros convencionais seria o sistema, a maioria deles funciona com o sistema de massas. Então tem 2 inconvenientes nesse sistema. O primeiro deles é que com o balanço das massas durante o ensaio, a força de aplicação do ensaio pode variar um pouco, além da variação da força gravitacional em vários lugares da Terra aí. Então o mesmo durômetro que realiza uma força com o sistema de massas no Brasil, essa força pode variar um pouco se você transportar o durômetro para um local onde a força gravitacional é um pouco diferente. Já no HR600, outra tecnologia inovadora, nós temos o que nós chamamos de circuito de célula de carga integrado na máquina. Ou seja, ele não funciona através do sistema de massas, ele funciona através da medição da deformação de uma peça elástica, de uma mola de força internamente no durômetro, e através dessa deformação ele sabe qual a força está sendo aplicada na peça. E com o movimento do porta-penetrador, ele ainda consegue absorver isso e sempre manter essa força constante. Então, as vantagens que nós temos com essas 2 tecnologias. Nós temos o penetrador muito mais protegido contra impactos, pois ele tem um contator, caso a peça vá bater no penetrador, ele bate no contator primeiro, caso o operador erre de algum jeito. O resultado mais preciso, por medir a penetração efetiva na peça. Então, ele elimina o erro de esterese da estrutura, que é esse erro de abertura da carcaça e etc., e, consequentemente, nós temos também uma força de ensaio mais constante. Tudo isso contribui para um sistema muito mais preciso do que nos durômetros convencionais. Aqui são os tipos de contatores que nós temos. Nós temos vários tipos de contatores, alguns com um vão maior, para peças maiores, ou caso o operador precise medir peças menores do que o próprio vão do contator, nós temos o contator
também, um outro acessório ali com um vão muito menor, onde nós conseguimos fazer a aplicação em ensaios de dureza em pequenas áreas de apoio, como nas imagens ao lado. Bom, e aqui é só um pouco da versatilidade da aplicação desse durômetro aí. Então, nesse conceito dentro de uma Smart Factory, na indústria 4.0, aí, conceito de um durômetro totalmente automatizado e autônomo, então nós conseguimos medir uma variedade de peças com vários formatos e tamanhos diferentes. Por exemplo, é o caso da primeira imagem, um virabrequim, uma peça cilíndrica complexa de ser realizada em ensaio de dureza. Na imagem nós temos, facilmente o durômetro consegue medir. Nós temos também medições de engrenagem, pastilhas de freio através de Brinell, em geral, blocos de motor, comando de válvulas, que são peças muito grandes, difíceis de serem medidas em durômetros convencionais, além de peças plásticas, que é uma nova inovação, uma inovação, na verdade, nesses durômetros, né? Ensaio de dureza em peças plásticas. E só para nós termos uma noção da capacidade do durômetro, na última imagem nos mostra uma peça aí quase maior que o próprio durômetro e ele realizando o ensaio tranquilamente. Bom, agora nós vamos para a parte prática, que é o que realmente interessa, né? Esse é o HR600, o novo durômetro do qual nós falamos. Aqui na frente nós temos um painel de comandos do cabeçote, então o botão liga-desliga, tem controle de velocidade do cabeçote, botão de emergência conforme NR12. Além disso, outro fator interessante nesse durômetro, diferente dos durômetros convencionais, é que na maioria dos durômetros, geralmente, o operador deve ou movimentar manualmente o fuso para que a peça seja elevada até o penetrador. Nesse modelo de durômetro, esse conceito foi inovador também, porque a peça fica estática e o trabalho de penetração é totalmente feito apenas pelo cabeçote, que faz o trabalho do eixo Z. Bom, então aqui, basicamente, nós vamos observar algumas funções que o durômetro tem e intercalar com alguns ensaios de dureza. Então, vamos analisar primeiro a tela inicial do durômetro, padrão normal. Nós temos 5 tipos de telas que o durômetro nos fornece. A primeira seria essa imagem no seu canto superior esquerdo é o display do durômetro, para ficar mais fácil a visualização. Então, a primeira tela nos mostra a escala, no momento está em Rockwell B, com esfera de metal duro, Rockwell BW. Aqui nós temos duração da pré-carga, a rampa da pré-carga até atingir a pré-carga, várias informações a respeito da carga, o tempo de leitura da máquina, a profundidade máxima, a posição do cabeçote onde ele está. Caso o usuário não queira usar essa tela, o durômetro também nos fornece outros tipos de telas. Por exemplo, a tela onde nos mostra a lista média. Isso é muito utilizado quando temos várias peças a serem medidas, porque normalmente o primeiro ensaio de dureza deve ser descartado. Nós consideramos a partir do segundo e em diante. Então, quando nós utilizamos esse menu, esse tipo de menu, temos as 5 medições e o display já nos dá a média dessas medições, facilitando muito, não precisando, fazendo desnecessário que o operador use um Excel aí para fazer uma planilha, ou fique anotando 5 medições, depois calcule a média. Então esse durômetro já mostra para a gente. Ou se o usuário preferir, ele também tem a lista do último resultado, fica na linha, e conforme ele vai, na primeira linha, conforme o usuário vai medindo, os resultados vão descendo. Aqui também mostra a média, mas de maneira mais sutil, no outro a média é mais visível. Bom, vamos simular um ensaio, então, em Rockwell B. Então, ao clicar na escala, ele já nos passa para a aba de ensaio, e nós temos a escala, o método, se a esfera é de metal duro ou aço, nós temos que definir, no meu caso vai ser de metal duro, a esfera é de diâmetro 1,16, então interessante é que o durômetro já nos indica todos os parâmetros de ensaio. Nós não precisamos ficar com alguma tabela ou guardando na cabeça qual esfera, qual carga e qual escala nós vamos utilizar. Bom, já configurado tudo, penetrador de esfera, 100 kg de força, vamos realizar o ensaio de dureza. Bom, eu vou medir uma peça cilíndrica nesse caso. E outra função interessante do durômetro, antes de começar o ensaio, é que, não sei se todos sabem, mas sempre que nós vamos medir uma peça que tenha superfície convexa, seja um cilindro, uma esfera, ou uma peça que tenha superfície convexa qualquer, nós devemos aplicar um fator de correção dessa peça, porque o formato cilíndrico favorece a penetração. Então, para compensar esse erro da forma da peça, nós devemos vir em ensaio, ele tem uma função de correção, centro de curvatura, nós podemos escolher a norma, ISO ou STM, e
inserir o diâmetro da peça. A peça que eu vou medir, no caso, tem 10 milímetros, na escala Rockwell B. Só deixa eu... Então, já configurado, eu posso vir no durômetro e descer o cabeçote, aproximando o cabeçote de onde vai ser realizado o ensaio. Não sei se dá para os senhores enxergar, se é possível enxergar, mas aqui nós temos um bloco em V com uma peça cilíndrica. Basta mudar a velocidade e apertar o botão Start ou no painel ou na tela. Então, a partir daí ele já começa a fazer a penetração na peça e em tempo real nos dá o gráfico de penetração. Então, nós temos a penetração em função do tempo. Aqui do lado da escala em micrometros e o tempo em segundos, que é bastante interessante também. Bom, medida a dureza em Rockwell B desse eixo, já compensado com o valor de compensação, nós temos 92,3. Rockwell B, caso não tivesse a compensação, que a maioria dos durômetros convencionais não tem, nós devemos ficar olhando em tabelas, esse valor seria cerca de 1 Rockwell mais baixo aí. Bom, outra função interessante que esse durômetro tem seria na parte de forças, de ajuste do tempo de aplicação das forças. Qual é o benefício disso? Você consegue configurar o tempo de rampa até chegar na pré-carga, você seleciona qual tempo você precisa. Se uma velocidade mais lenta é necessária, devemos aumentar o tempo. Podemos alterar também o tempo de duração dessa pré-carga e esses mesmos parâmetros podem ser atualizados para a força total e a retirada da força. Mas vocês vão perguntar, por que nós temos que alterar a força? A máquina já não vem configurada? Os durômetros convencionais, a maioria deles, vem já com o seu tempo de ensaio fixo, e não é possível mudar. Porém, alguns materiais precisam de uma penetração mais lenta para não quebrar. Então, alguns durômetros não conseguem medir, por exemplo, cerâmica, porque ele precisa de um tempo muito maior para chegar nas forças de pré-carga e na carga. Já nesse durômetro, nós conseguimos configurar esses tempos independente de qual material será medido, independente de qualquer coisa. Bom, outra função bastante interessante, caso o usuário coloque todas essas compensações, desliga a máquina e liga, elas vão ser mantidas. Porém, ele pode se esquecer de que algo está ligado. Pode medir e não saber que alguma compensação está ligada. Nesse campo ensaio e setagem, em português, né, aportuguesado, ele mostra todas as configurações do ensaio, então ele nos mostra a força do ensaio, a escala no qual nós estamos utilizando, a duração da pré-carga, a duração da carga, o tempo de leitura, e se as funções de compensação cilindro estão ligadas e a compensação do usuário também estão ligadas. Então ele nos mostra que estão ligadas, então para desligar, basta clicar no botão desliga e a função foi desligada, desabilitada. Bom, agora vamos fazer outro ensaio de dureza. Dessa vez vou medir uma engrenagem, no caso. Então eu sei que a engrenagem é um material um pouco mais duro. Nós podemos vir em Rockwell C, trocar a escala. Automaticamente ele já me indica o penetrador diamante. Então a máquina já me lembra de trocar o penetrador. Então vou remover o penetrador aqui. Colocar o penetrador de diamante. Penetrador diamante colocado, a carga já está configurada com 150 kg. Basta que nós voltemos à tela inicial nesse símbolo de uma casa. Interessante ressaltar também que para esse set rápido de troca de peças, nós utilizamos na base do durômetro, que tem várias roscas, então é possível, caso não esteja com a mesa X acoplada, é possível fixar qualquer dispositivo ou a própria peça que o operador deseje fazer o ensaio de dureza. Nesse caso, nós utilizamos um kit específico da Mitutoyo também, o kit Comeg, que nós chamamos de Lego de engenheiro, porque, na verdade, são basicamente, parece simples à primeira vista, um kit com várias peças roscadas, porém, dependendo da imaginação do usuário, ele pode fixar qualquer tipo de peça, tem esse kit, tem um maior, e nós utilizamos esse para fazer esses batentes de set rápido de troca de ferramenta. Bom, então vamos realizar o ensaio. Podemos descer o durômetro até se aproximar da peça. E basta apertar Start.
e o durômetro iniciará o ensaio de dureza. Agora, na escala Rockwell-C, novamente o gráfico nós temos aí em tempo real de penetração. Interessante falar que caso não dê tempo de analisar esse gráfico aí, também tem uma função que mostra, já nós vamos ver, que mostra novamente esse gráfico traçado. Nós podemos ver a penetração em função do tempo. Bom, deu o valor de 37 Rockwell-C. E com isso, nós conseguimos analisar outra função bastante interessante do durômetro, que seria a função de conversão de durezas. Então, alterando essa função de conversão, nós podemos, de acordo com cada norma, converter os valores de dureza. Aí vocês vão perguntar, para que converter o valor de dureza? Bom, muitas vezes nós temos várias peças diferentes, de diferentes tipos de materiais. Para não ter que medir uma peça com diamante em certa escala, troca a peça, troca diamante, põe outro penetrador de esfera, por exemplo, um 16, coloca outra peça. Então nós temos essas tabelas de conversão para facilitar, para agilizar esse processo de conversão de durezas. Então, você não precisa mudar a sua escala, mudar o seu penetrador, você pode continuar medindo na mesma escala e o próprio durômetro te fornece a conversão direta desse tipo de escala. Por exemplo, vou selecionar a tela normal, onde nós temos aqui, vamos de novo em conversão, nós temos a tabela de dureza da Mitutoyo aqui, temos outras normas também, mas vamos usar a princípio da Mitutoyo, e vamos ver qual o valor em, por exemplo, 15N, essa dureza nos fornece. Então, realizando outro ensaio, vou realizar um ensaio em outra peça. Então, realizando um ensaio em outra peça, outra engrenagem, nós veremos que na tela inicial ele já nos mostrará a conversão para a escala superficial, 15N. Então, nós temos em Rockwell-C, que é a escala principal utilizada, 48.9 Rockwell-C, e em 15N ele já nos mostra em tempo real 85 HR15N. Isso é muito interessante porque economiza muito tempo quando o set de peças é variado e tem vários tipos de peças a serem medidos. Bom, vamos continuar explorando as funções do durômetro. Vou desabilitar a função conversão. Cálculo de setagem. Uma função bastante comum e muito utilizada também dos durômetros é a função aprovado e reprovado, que no caso, dependendo, nesse caso é um pouco diferente da conversão. Quando nós temos uma linha de peças, a maioria das peças iguais, que elas precisam atender a mesma dureza, para não ficarmos analisando sempre o resultado se está dentro ou fora da tolerância, basta ver nos limites superior e colocar no máximo, por exemplo, a dureza que ele tem que ter, e no limite inferior, a dureza mínima, 50, por exemplo. Sempre que nós voltarmos na tela inicial e medirmos, ele vai nos mostrar se a peça está aprovada ou reprovada. Esse é o método mais simples, lógico. Caso as empresas ou o operador necessite fazer um estudo mais avançado, mais específico, é possível conectar o durômetro com o software MeasureLink, que é uma tratativa de resultados, não só necessariamente de durômetros, de outros instrumentos, mas ele pode ser aplicado no durômetro. Então, ele já te traz o gráfico com as linhas verde, amarela e vermelha, dependendo da margem da tolerância, se a peça está aprovada, recusada, se ela está perto de sair. Então, isso possibilita com que, antes da máquina parar, o operador consiga corrigir seus processos. Fiquem ligados aí, porque o MeasureLink já foi feito webinar sobre ele várias vezes, e eu acredito que mais para frente teremos mais aí para nós vermos a aplicação. Bom, aqui são os resultados, também o durômetro nos mostra os resultados de uma maneira simples, ele mostra os valores máximo, mínimo, média, ele mostra a faixa, mostra as tolerâncias também, o limite superior e inferior dessas ensaios de dureza, no caso. Bom, aqui vamos simular
outro ensaio de dureza, então, com outro tipo de peça. Vou retirar essas duas buchinhas do kit Comeg, de montagem rápida, e fixar a outra peça aqui que nós vamos medir. Bom, a peça da vez vai ser essa turbina de alumínio. Então, nós vamos medir em Rockwell 30T superficial. Primeiro, como eu já sei que o material é mais mole, eu preciso alterar a escala. Então, vem em Rockwell C, preciso medir em 30T. Então, a única coisa que nós precisamos selecionar é se o penetrador será de aço ou de metal duro. No nosso caso, de metal duro. Já nos indica qual penetrador utilizar. Então, eu vou retirar esse penetrador de diamante. E vamos montar novamente o penetrador de esfera de 1,16. Pessoal, peço desculpa aí, às vezes eu tenho que virar de costa, mas é para operar a máquina, não tem jeito, desculpa aí, viu? Prestem atenção nos ensaios e na tela do durômetro para ver quais as funções ele consegue desempenhar aí. Então, posicionado uma vez o kit de troca rápida, escala configurada para Rockwell 30TW, conseguimos fazer ensaio de medição tranquilamente, com a carga de 30 kg. Então, aproximando a peça, basta apertar Start para iniciar o ciclo ou no painel inferior da máquina, com botões, ou na tela inicial, no Executar. E automaticamente ele já realizará o ensaio em 30T, Rockwell 30T, superficial. Escala superficial é interessante para nós medirmos a dureza de tratamentos superficiais, no caso de cementação, uma nitretação mais espessa, aí é possível alguns décimos de nitretação, então é bastante interessante. Então, como eu já tinha configurado os valores de aprovação naquela função, interessante que ele deu um resultado diferente do que eu configurei no sistema. Então, se nós viermos em condição de cálculo de setagem, eu configurei com 50, no mínimo, Rockwell 30T, e com 55. Isso é independente da escala. Para qualquer escala serão esses valores. Então, se nós voltarmos, como o valor ficou fora do que eu indiquei, a máquina indica que o valor é no-go, NG no caso, que significa no-go ou reprovado para nós brasileiros. Bom, então, vamos desabilitar essa função, cálculo de setagem, basta desligar, e o ensaio deve ser feito novamente. Então, novamente, realizando o ensaio e observando o gráfico de penetração. Penetração em função do tempo. Como é uma escala superficial, vocês podem ver que a penetração é muito menor do que nas escalas Rockwell, em torno de 40 milésimos aí. Me deu um valor de 66 HR30TW. Bom, vamos analisar quais outras funções interessantes de nós falarmos. Já falamos da conversão, qual é o benefício da conversão e a facilidade. Já falamos de aprovado e reprovado. Outra função muito boa seria esse grupo, no qual você seleciona um grupo de ensaios e ele vai tratar esse grupo de ensaios como se fosse um único ensaio. E ainda, além disso, nós conseguimos remover os limites máximo e mínimo. Então, durante os ensaios é normal haver uma dispersão, às vezes, por algum fator, e os limites máximo e mínimo acabam influenciando na média. Então, com essa função, ele remove o limite máximo e mínimo e isola como se fosse a primeira indentação que nós devemos isolar, né? E aqui é possível também selecionar um grupo de medições. Se eu quero lidar com 8 medições, geralmente nós utilizamos 5 medições, né? Porém, não vou habilitar essa função. Além disso, nós temos as saídas externas da máquina, e isso é uma mina de ouro, essas saídas externas, porque elas possibilitam a comunicação do durômetro com o meio externo, com os CLPs, com as linguagens de programação, para que você consiga automatizar totalmente o ensaio. Então, além disso, nós temos USB
nós temos a saída serial, nós temos saída SPC Digimatic e memória USB também. Então, todas essas saídas nós conseguimos configurá-las, deixá-las desligadas, como é o caso, o durômetro nesse caso não está conectado a um computador. Conseguimos deixá-las todas no modo manual. Desse jeito, após o ensaio, nós temos que clicar para que a máquina envie os resultados ou puxe algum resultado. E no modo automático, após o ensaio, todas essas medições já são transportadas para um computador ou para um USB ou para algum sistema de coleta de dados. Inclusive, é possível ligar o durômetro com as impressoras da Mitutoyo DP1VA ou DP1VR. No caso, então, nós enviamos os resultados e a impressora já acaba imprimindo esse resultado com todo o estudo estatístico. Bom, na parte de setagem, novamente, ele nos mostra tudo que está configurado no durômetro, caso nós nos percamos. Então, mostra se a conversão está ligada ou desligada, função aprovação, reprovação, limites superiores e inferiores, se o USB e as portas estão ligadas, e etc. Na parte dos resultados, vou realizar um último ensaio aqui para facilitar a explicação. Então, novamente, na mesma escala, nos aproximamos da peça, vamos medir em Rockwell 30T superficial, apenas para usar como exemplo na próxima função. A máquina exige que tenha um valor de dureza como resultado já. Novamente o gráfico. 66.2 Rockwell 30T. Então, se nós viermos em resultado, e caso, supondo que o operador não tenha visto aquele gráfico inicial, em tempo real durante a medição de dureza, basta vir em resultado, nessa primeira função, e gráfico de penetração. Nessa tela, nós temos o gráfico de penetração em função do tempo. No local onde essa linha vermelha está, eu posso clicar na tela direto, ou mostrar através dessas setas. Então, onde eu clico, por exemplo, na pré-carga, eu sei que o penetrador penetrou 12 milésimos, quase 13 milésimos aí, e nesse momento havia decorrido um tempo aí de 2,2 segundos a partir do início da medição. Caso tenha curiosidade de saber, nesse ensaio, qual foi a penetração total da peça, nós podemos ver aqui. E isso é interessante porque nós podemos ver os diferentes comportamentos de cada material. Então, nas máquinas convencionais, a gente acaba medindo a dureza e o resultado aparece. Nessa máquina, ela pode nos mostrar o comportamento em tempo real do material. Nós podemos ver a curva de como o penetrador penetra. Se é um material mais duro, essa curva, creio que fique mais com um ângulo menor aqui, ou maior, penetra mais rápido, penetra mais devagar. Então, é interessante para nós analisarmos, fazer análise nos materiais, né? Então, além disso, nós temos o sistema, que nos mostra a troca de método de ensaio, e não de escala. Como está na escala Rockwell, na parte de ensaio, os ensaios que selecionamos são Rockwells. Uma gama de ensaios Rockwell aí, tanto normais quanto superficiais. Se eu vier em sistema, nós podemos mudar para o método Brinell convencional, onde a carga será aplicada, efetivamente, as cargas que nós definirmos no material. E nesse método convencional, o operador terá que medir com a lupa. Porém, nós temos métodos Brinell e Vickers por profundidade. Então, essa é uma nova inovação, uma nova sacada desse durômetro aí, onde os ensaios com o Brinell HBT e Vickers HVT eliminam a necessidade do operador ter que, por exemplo, no ensaio Brinell, medir, tirar a peça do durômetro e medir com lupa, medir num projetor de perfil, ou então nos ensaios Vickers, nós conhecemos, a maioria das peças devem ser cortadas, embutidas, polidas, para que nós conseguimos fazer a leitura dessa diagonal desse losango aí. Então, nós vamos fazer uma medição para exemplificar em Brinell. Não, vamos fazer em Vickers, vai. Vamos fazer uma medição em Vickers HVT. Então, se nós viermos no ensaio, a escala fica travada, o penetrador é penetrador de Vickers, e a carga de 30 kg nós vamos utilizar. Então, para isso, vamos subir o cabeçote, remover essa peça. Como a peça que eu vou medir tem um tamanho um quanto maior, eu vou soltar esse kit Comeg daqui, do durômetro, de um jeito bem simples, bem rápido. Então, acoplei 2 manípulos aqui no kit Comeg.
Retirando esse kit Comeg, escolhi uma peça com perfil um pouco complexo e que seria bastante difícil de medir em durômetros convencionais. Já vou explicar por quê. Não liguem para a aparência do material, um material bruto mesmo, simulando a aplicação em alguma indústria aí de matérias-primas. Então, para isso, é necessário trocar também o penetrador. Temos que pôr um penetrador Vickers. Para quem não sabe, o penetrador Vickers é um pouco diferente do Rockwell. Em vez de ser um diamante esferocônico, ele é um diamante prismático, piramidal. Então, acrescentando o penetrador Vickers, nós já sabemos que o penetrador Vickers dá carga de 30 kg. Podemos fazer, então, a medição do ensaio de dureza nessa peça. Outro fator a ser analisado, como a carga Vickers disponível nesse durômetro são um pouco maiores, se faz desnecessário o polimento do material, nós conseguimos medir peças mais rugosas também. Então, aproximando da peça, basta apertar o Start para que a máquina inicie a medição. Em todas as penetrações ela vai mostrar esse gráfico. Caso por algum motivo o usuário não queira também ver esse gráfico, enxergar o gráfico, tem uma opção para desativar o gráfico também, não tem problema. Ensaios Vickers costumam ser um pouco mais demorados, para que haja um bom assentamento do penetrador e um bom formato do losango. Então, nós temos o resultado de 150 Vickers aí, por profundidade. Interessante dizer também que o perfil dessa peça, eu falei que seria um pouco mais difícil de medir em durômetros convencionais. Por quê? Porque a peça é oca, ela não tem apoio, ela não tem um apoio que segura o penetrador, no caso. Então, com a aplicação da carga em durômetros convencionais, essa peça fecharia elasticamente, lógico, estou falando de micrometros, centésimos talvez, mas ela fecharia com a aplicação da carga, e esse fechamento e retorno, talvez não, com certeza influenciaria o resultado de dureza. Nesse caso, como nós temos o contator do durômetro acompanhando, que vai tocar na peça em si, conforme a aplicação da carga, o contator acompanha essa deformação elástica, em centésimos microns aí, e indica o valor de dureza mais confiável do que em máquinas convencionais, aliás. Bom, então, uma outra peça que eu gostaria de medir aqui para mostrar a versatilidade desse durômetro seria um cabeçote de válvulas, que é uma peça um tanto quanto grande e muito difícil de ser medida em durômetros convencionais. Então, a escala que nós vamos usar nesse método do cabeçote de válvulas será o Brinell por profundidade. Vou usar um penetrador de metal duro, uma esfera de 2,5 e uma carga de 187,5. Então, vamos substituir novamente o penetrador. Pegar aqui a esfera de 2,5. Próximo passo, vou subir um pouco o cabeçote, porque realmente vocês vão ver que a peça é um tanto quanto grande. Não se assustem com o tamanho do cabeçote de válvula. E a peça a ser medida, no caso, é essa. Se quiserem bater uma foto aí, no caso, deixa eu acertar a câmera aqui para vocês conseguirem enxergar o tamanho da peça na qual eu vou realizar o ensaio de dureza. Se quiserem tirar uma foto aí depois, porque não é comum nós vermos uma peça desse tamanho em cima de um durômetro, onde nós mediremos a dureza. Então, vou aproximar o penetrador da peça. Uma vez aproximado,
na posição ideal. Faremos o ensaio Brinell com esfera de 2,5 e carga de 187,5 kg. Novamente o gráfico de penetração. E a mágica está feita. O resultado Brinell sai na tela, desfazendo a necessidade do operador ou do usuário retirar esse bloco desse tamanho da máquina, colocar num microscópio, num projetor, ou vir com uma lupa, ficar medindo as calotas e colocando na fórmula. Bom, espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco do durômetro para todo mundo. Realmente tem muitas funções, tem muitas funções além dessas que eu mostrei aqui. Então é difícil mostrar tudo num webinar só, talvez mais para frente a gente faz algo mais técnico assim. Esse aqui foi só para mostrar a função da máquina, né? Uma máquina incrível. E agora eu gostaria de mostrar um vídeo sobre o HR600. Então... Bom, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aí. Desculpa qualquer coisa. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco dessa máquina incrível aí, né? Muito versátil, que com certeza será o futuro aí, um futuro próximo, eu digo, dos ensaios de dureza, né? Bom, então acho que é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Fiquem ligados aí nos próximos webinários que a Mitutoyo vai fazer. Nós estamos bastante empenhados em trazer conteúdo novo para vocês. E acho que, por enquanto, é só. Até a próxima aí. Obrigado, viu, pessoal?